Olá, meus queridos pré-vestibulandos, mais uma sequência, mais uma aulinha. Hoje, frente 2, módulo 7-8, Reforma Protestante. Ok? Pessoal, antes de eu entrar diretamente no assunto, eu vou fazer um extra. Vou fazer um extra que eu acho que vai ajudar muito vocês. Durante o período feudal, durante o feudalismo, nós já vimos isso, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a mais poderosa instituição da Europa. Não tinha para ninguém. O Papa tinha amplos e gigantescos poderes, um poder supranacional, quer dizer, além dos países. E a Igreja Católica, ela teve um monopólio religioso na Europa, certo? Tanto que a palavra católica significa única, só tinha ela, não tinha ninguém. Vamos dizer assim, né, que não havia nenhuma concorrência espiritual. Como a Igreja Católica reinou sozinha durante milhares de anos, ela se sentia à vontade para fazer tudo e não via erro nas suas ações. Então a Igreja cometia uma série de excessos, né, ela provocava uma série de problemas, mas para ela não tinha nada a ver. Um exemplo, a simonia era uma constante. Simonia é o comércio, é a venda de objetos religiosos. A igreja não via problema nenhum nisso, certo? O nicolaísmo, que é a vida desregrada dos membros da igreja. Os membros da igreja, do clero, se casavam, tinham filhos, não davam exemplos de vida, bebedeira, etc. Aquela coisa toda, balada, né? Não tavam, mas na visão deles estava tudo bem. As investiduras eram um problema gravíssimo, que era o comércio, a venda de cargos da igreja. Quanto custa para ser bispo? Quanto custa para ser cardeal? Você vendia os cargos. Então, muitas pessoas que pertenciam ao clero, às vezes não tinham aquela vocação. E as indulgências, que era um problema super, ultra, mega, baster grave. As indulgências, que é a venda do perdão. Você podia fazer literalmente o que quisesse, pagou, está perdoado, o famoso pedacinho do céu. E a igreja também havia perdido um pouco assim do ritmo da história. Nós não podemos esquecer que a partir do século XIII, XIV, XV, ocorreu a expansão da atividade comercial, o surgimento da burguesia, uma classe super dinâmica. Então, a principal atividade agora está no comércio, a compra e venda de mercadorias. Mas em pleno século XV e XVI, a Igreja Católica condenava a usura. Usura. Tá, e o que é a tal usura? O lucro. Então, para a igreja, lucro era pecado mortal. Isso deixava a burguesia super apreensiva, ansiosa. Mas como eu estou comprando e vendendo, eu tenho que ter lucro. Não, lucro é pecado. Então, a igreja, como eu disse, ela cometeu, realizou uma série de ações desaprováveis, mas que na visão dela estava tudo certo. Certo? Tudo certo. E, num determinado momento, essa situação acabou estourando, né? Aquele equilíbrio se rompeu. Em 1517, para ser mais preciso, dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, né? O padre Martinho Lutero deu início ao processo reformista na Alemanha. O padre Martinho Lutero, em 1517, deu início ao processo reformista, uma reforma, uma mudança na religião. Certo? Ele deu início a partir do momento que ele criticou as ações da igreja. Criticou as ações da igreja. Pessoal, lembre-se que na época não faz muito bem para a saúde criticar a igreja, né? Você pode sofrer uma queimadura. O tribunal da Inquisição ainda está em ação. O Lutero criticou as péssimas ações da igreja, né? Aquela preocupação extremada com o dinheiro. Na época a igreja estava vendendo indulgências, que é o perdão, para concluir a Catedral de São Pedro. O Papa, no momento do rompimento, é Leão X. O Lutero, pelas suas críticas, passa a ser perseguido, ele tem que fugir, para não morrer, tem que fugir. E ele recebe apoio, durante a sua fuga, da nobreza alemã. Enquanto o Lutero está escondido, esperando a poeira baixar, perseguido pela igreja, na cabeça dele estava prêmio, ele começa a pensar o que eu fiz. Nossa, eu não achei que essa crítica minha provocar tanto rebuliço assim. Nossa, o que eu fui fazer? Mas nesse momento em que ele está escondido, ele começa a pensar uma nova interpretação
do cristianismo. Gente, tomem cuidado, Lutero não criou uma religião nova. Ele deu início a uma nova interpretação do cristianismo. Nova porque é diferente da igreja católica. Certo? Dentro desse novo pensamento do Lutero, o que ele fez? Enquanto ele esteve escondido, tinha até... Ele traduziu a Bíblia para o alemão. A ideia dele é que, traduzindo para o alemão, mais pessoas teriam acesso aos textos sagrados. Já que a Bíblia só era editada em latim. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele defendia a simplificação do culto, né? Porque, na verdade, a missa é quase que um teatrinho. Senta, levanta, né? Simplificação do culto. Ele defendia que existiam somente 2 sacramentos, e não 7. 2. O batismo e a Eucaristia. Certo? Ele negava, condenava, não aceitava o celibato. O celibato. O que é o celibato? É um dogma da igreja onde os seus membros não podem se casar. Ele dizia, o Lutero defendia a ideia que você poderia se casar e continuar servindo a Deus. Uma das grandes pregações do Lutero, ele defendia que a salvação da alma ocorre exclusivamente pela fé. Quem tem fé será salvo. Nas palavras dele, o justo será salvo. O Lutero, gente, ele acabou provocando essa nova interpretação. E as ideias deles começaram a se espalhar para a Europa. Começaram a se espalhar pela Europa. É aquela coisa assim, todo mundo estava esperando um ir para aí atrás. Da Europa, a reforma religiosa, que passa a se chamar reforma protestante. Por quê? Porque os seus membros protestaram contra a igreja. Então ficou o termo protestante. E ela chegou à Alemanha e à Suíça. Na Alemanha e Suíça, os grandes reformadores foram Ulrich Zwinglio e João Calvino. Além de concordarem com os ensinamentos, as pregações do Lutero, eles acrescentaram o ideal da predestinação. Zwingli, e principalmente o Calvino, acrescentaram o ideal da predestinação. Ou seja, o homem já nasce com o destino traçado. O homem já nasce com o destino pronto. Tudo que acontecer já está escrito. Na verdade, a predestinação, gente, ela foi criada, ela foi idealizada para se justificar a riqueza da burguesia. É uma maneira, se você é rico, então está escrito que você seria rico. Uma maneira muito inteligente. Na Alemanha, França, Suíça, na Inglaterra. Na Inglaterra, o reformador não foi um grande membro da igreja, foi o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII da Inglaterra, com o apoio do parlamento, diz que o parlamento representa os interesses burgueses, o parlamento fez uma lei, a pedido do rei, em concordância com o rei, uma lei chamada Ato de Supremacia. Esta lei feita pelo parlamento, o Ato de Supremacia, separou a igreja romana da igreja inglesa. O Ato de Supremacia separou a igreja romana da igreja inglesa. Fez a reforma na Inglaterra. Surgiu uma nova igreja, uma nova interpretação, chamada Igreja Anglicana. O Henrique VIII, o rei, era muito preocupado com a religião. Na verdade, não está nem aí, gente. O objetivo dele nessa separação era se livrar da autoridade do Papa e, ao mesmo tempo, confiscar, tomar os bens da Igreja Católica, que eram imensos na Inglaterra. Então, por isso eu fortaleço a monarquia inglesa. Agora, tudo isso está acontecendo. Reforma, Alemanha, Inglaterra, França, tal. E a Igreja não faz nada? A Igreja Católica não vai fazer nada? A Igreja fez. A Igreja fez. O Concílio de Trento, feito pela Igreja Católica, certo? Ele vai promover a contra-reforma. Nós estamos estudando a reforma iniciada pelo Lutero. O Concílio de Trento da Igreja Católica vai fazer a contra-reforma. E o que foi essa contra-reforma? Foram ações da Igreja Católica para brecar, parar, impedir a expansão da reforma. Certo? O nome já é sugestivo. E quais foram as principais ações do Concílio de Trento na contra-reforma? Primeiro, criou seminários, que existem até hoje. Seminário, gente, é a função de preparar os membros da igreja. Qualquer pessoa que quiser entrar na igreja tem que ir para o seminário. Criou o catecismo, a catequese, certo? Para doutrinar as crianças, para ensinar as crianças sobre as regras da igreja, certo? Criou a poderosa
Companhia de Jesus, os jesuítas. Nós sabemos que o Brasil teve uma ação muito enérgica dos jesuítas, o padre Anchieta, o padre Manuel da Nota, o padre Vieira, cai até no vestibular, os sermões do padre Vieira. Uma curiosidade, o Papa Francisco agora é jesuíta. A função da Companhia de Jesus, jesuíta, era reconverter os protestantes, trazer os protestantes de volta para o catolicismo e, ao mesmo tempo, converter novos povos. Por isso que eles vieram para a América, para converter os índios. Além disso, a igreja vai ressuscitar, fazer um upgrade no Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, a antiga Inquisição, ela tinha uma função muito simples e prática: julgar e punir as heresias. A função do ressuscitado Tribunal do Santo Ofício era julgar e punir as heresias. E o que são as tais heresias? Bom, primeiro, quem comete heresia é chamado de herege. Herege é aquele que discorda dos ensinamentos da igreja. A pena poderia ser uma repreensão ou até a pena de morte na fogueira. A Contra-Reforma, em grande parte, conseguiu brecar, dar uma parada na Reforma Protestante. Mas o cristianismo estava dividido para sempre depois disso. Se mantém até hoje. Estudem, grifem, façam os exercícios. Boa semana, bons estudos pré-vestibulantes.